diferenças de tempo e de clima. Clima é o todo. Tempo é uma parte. Por exemplo, isso tudo aqui é o clima. Isso aqui é o tempo. Para saber o clima de um lugar, tem que se estudar o tempo por pelo menos 30 anos. Então, o tempo é o que eu tô vendo aqui agora. O tempo tá chovendo. Não. Qual o tempo na cidade de Belo Horizonte? Agora, tá sol. Qual o clima dessa cidade? O clima é que provavelmente em janeiro vai fazer só chuva, vai só chover. Entendeu? Tempo é diferente de clima. Tempo é uma parte, o clima é o todo. Para saber o clima de um local, tem que se estudar o tempo por pelo menos 30 anos. O que são os elementos de clima? São os fatores que usam para determinar o clima de o tempo usado para determinar o clima de uma determinada região pelo seu tempo. Entendeu? Ó, vou ler aqui, ó. São atributos que caracterizam as condições do tempo atmosférico para definir o clima de determinada região. Então, vai estudar durante 30 anos o tempo daquele lugar e vai dar o tipo do clima dali, ó. O clima dali é tropical. O clima dali é temperado. O clima dali é seco. O clima dali está sempre chuvoso, é um clima equatorial. Esses fatores são a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica. Vou te dar esses 3 exemplos. A temperatura, ela é da decorrência direta da atuação da radiação solar. Obviamente, de onde que a gente pega calor? Do sol. É a primeira coisa que você fez. De onde que a gente pega calor? Do sol. Radiação solar. Então, a radiação solar e a irradiação terrestre, que é o quê? O que é a radiação? O sol emite. Irradiação, a terra reflete. São fatores determinantes da temperatura. Ó, o sol emite o calor, aí 3% é absorvido pelas nuvens, 16% por poeira e gases, 6% é retrodifundida pelo ar, a radiação solar é refletida, 20% é refletida pelas nuvens, 4% refletida pela superfície, 21% emitida pela superfície, 15% absorvida pela água, pelo gás carbônico. A radiação infravermelha é emitida, 38%, e fica nesse balanço de calor que vai modificando a temperatura e caracteriza a temperatura. O que modifica a temperatura? A altitude, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. Como a latitude modifica a temperatura? A Terra ela não é uma bola perfeita. Então, o Sol tá aqui, né? A Terra tá aqui, ó. Terra. O Sol vai bater mais na linha do Equador. Então, a linha do Equador vai receber os raios com maior frequência. Porém, quando vai chegando aqui, ó, os raios não vão chegando muito bem. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A latitude, viu, gente? Viu, Maria Eduarda? A altitude quanto maior a altitude, também menor a temperatura. Por quê? Porque nas regiões mais altas o ar é mais rarefeito, então a temperatura o calor se dissipa muito mais rápido. Quanto mais alto, menor a temperatura. Quanto mais alto, menor a temperatura. Já a continentalidade e a maritimidade é a influência exercida pela maior ou menor proximidade de grandes corpos de água. Por exemplo, o continente ele tende a se aquecer e a se resfriar mais rápido do que os oceanos, o que ocasiona grandes amplitudes térmicas. Porém, se estiver perto de grandes corpos de água, as temperaturas apresentam menor amplitude térmica, já que as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente. Por quê, Maria Eduarda? Porque tem diferença do calor específico entre as duas matérias, líquida e sólida. A matéria líquida, o calor específico de uma matéria líquida é maior do que de uma rochosa. O calor específico das massas líquidas é maior do que os das massas rochosas. Por isso, a umidade também caracteriza o clima. A umidade pode se diferenciar em função da latitude, da altitude e da atuação das massas de ar. Aí a gente tem a umidade absoluta, que é definida pela quantidade total de vapor de água presente na atmosfera em um dado momento. Sua unidade medida é a grama por quilograma.
A atmosfera ela apresenta um ponto de saturação, também chamado de ponto de orvalho, que é atingido quando ela recebe a quantidade máxima de vapor de água que pode suportar. A quantidade de água que o ar absorve antes de atingir a saturação depende da temperatura e aumenta progressivamente com ela. Então, a atmosfera ela tem um ponto de saturação. Chega, não consigo mais reter vapor de água. E isso é chamado de ponto de orvalho. Antes de atingir ponto de orvalho, o que caracteriza o meu ponto de orvalho? A temperatura e aumenta com ela. Então, quanto mais quente, maior a capacidade do ponto de orvalho. A relação entre a umidade absoluta do ar e o seu ponto de saturação é chamada de umidade relativa. Quando a umidade relativa alcança 100%, a atmosfera será considerada saturada e aí chove.